Olá, gente, bom dia. Começando uma live sensacional, extraordinária. Se chama a Pílula do Dia. Comecei ontem a liberar essas pílulas diárias para você começar o seu dia de forma positiva. E hoje nada mais que eu vou falar essa pílula sobre mentalidade positiva. Como você ter uma mentalidade positiva. E para começar, vou deixar uma frase aqui que eu anotei, que diz assim: mantenha sua mente nas coisas que você quer e não nas coisas que você não quer. Mantenha sua mente nas coisas que você quer e não nas coisas que você não quer. E lendo essa frase, me veio na mente uma passagem na Bíblia que se trata muito sobre uma mentalidade positiva e uma mentalidade negativa. Também, bom dia, Frange. Bom dia, irmão, tudo bom? Então, o que acontece? Nessa passagem bíblica, eu vou relatar para vocês, tem muito a ver com mentalidade positiva e mentalidade negativa. E também tem muito a ver com olhar para o que você quer e descartar o que você não quer. Então, quando eu gosto dessa passagem bíblica, que é quando Moisés ele seleciona ali 12 homens para espionar a terra de Canaã. E ele reúne esses homens. E em Números, capítulo 13, versículo 8, ele diz assim, vou ler com vocês aqui. E ele fala, né, ele dá uma ordem para os homens, né? E esses 12 homens ficam eles ficam esperando o que Moisés vai passar para eles que eles possam, o que eles têm que observar nessa terra. Então Moisés fala para eles assim: e vedes como a terra é, se o povo que habita ali são fraco ou forte, se a terra é boa ou se a terra é má. Então Moisés deixa uma lista para eles, para que eles possam voltar com essas notícias. Se a terra é boa ou se a terra é má. Se os povos de lá são os povos grandes e fortes ou se são povos fracos. Então, esses homens vão. E chegando lá, eles viram que a terra realmente era boa. Que a terra manava leite e mel. Mas logo eles se distraíram, olhando para os gigantes, olhando para as circunstâncias. Então, eles logo temeram. Eles temeram o gigante, eles começaram a temer o gigante e falaram: a terra é boa, mas acho que não vai dar não. Mas dos 12 homens, dois tiveram uma mentalidade positiva e uma mentalidade focada naquilo que eles queriam. E eles não temeram os gigantes. Eles simplesmente só manteram a sua visão e a sua mente focada naquilo que eles queriam, que era a terra que Deus tinha prometido para eles, a terra prometida. E quando esses homens voltaram, né, para contar para Moisés e para o povo o que tinha nessa terra, e aqui eu vou falar para vocês a partir do capítulo 13, né, versículo 27. Vou ler aqui com vocês. E disseram:
Isso eles estavam falando para Moisés e para o povo. E disseram: Fomos à terra para onde tu enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto. Aí, tudo bem. Mas aí logo veio mais. Esse mais é o que a gente deve descartar da nossa vida. Esse mais é o que a gente deve tirar da nossa vida. Temos que tirar esse mais. E é o que eles vão falar aqui. Eles falam, mas todavia é forte o povo que habita na terra. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Então eles começam a justificar. Eles veem que a terra é boa. Eles veem que a terra prometida, a promessa, ela é boa. Ela mana leite e mel. Mas eles começam a falar: isso mas não vai ter como, Moisés. A terra tem muitos gigantes. A terra tem fortalezas grandes. Não tem como a gente entrar naquela terra. E eles começam a justificar. Então, quando a gente começa a dizer, Deus nos mostra a promessa. Deus tem uma promessa pra gente lá na frente. Mas a gente vai lá, mas a gente não consegue. A gente olha pra promessa, mas a gente acaba se distraindo, olhando para os gigantes que estão na nossa frente. E a gente fica temendo aquele gigante. Aí a gente prefere voltar e falar: não, é melhor ficar aqui. É melhor a gente ficar aqui nesse deserto, acomodado. Acho que a vida que a gente tem é essa aqui mesmo. E não prefere encarar o gigante, não prefere bater de frente e falar: não, se Deus me prometeu, se aquela terra Deus me prometeu, então eu vou encarar esse gigante. Eu vou encarar esse gigante, eu vou para cima e nada vai me parar. Então, mas existiu 2 desses 10. 2 tiveram uma mentalidade positiva. E eu vou falar um pouco de quem é esses 2. E esses 10 homens falando isso, né, para Moisés e para o povo, deixando o povo apavorado. Enfim, mas aí teve uma pessoa, no versículo 30, que diz assim: e Caleb, né, dos 2 que tiveram a mentalidade positiva, Josué e Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés. Observe aqui que Caleb, além dele ter uma mentalidade positiva, ele era ousado, porque ele interrompeu o que aqueles homens estavam falando, que era a maioria, e fez com que eles calassem e falassem assim: não, calma, subamos imediatamente. E observe que ele falou imediatamente. Ele não quis dizer, ele não falou vamos subir amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui 2 horas, 1 hora. Não, ele falou imediatamente. Olha só a mentalidade positiva. Olha só, quando você está com a sua mentalidade focada naquilo que você quer, nada lhe distrai, nada impede você chegar lá. Então você quer logo chegar lá, porque você viu a sua promessa e você só olhou para a sua promessa. E possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Olha só a mentalidade de Caleb. Eu declaro que você vai ter uma mentalidade de Caleb a partir de hoje, positiva, de falar: somos capazes, a gente vai conseguir. Nossa, eu tenho um sonho, meu sonho, teu objetivo é de ter o meu empreendimento.
Então você vai olhar só para o seu empreendimento, você não vai olhar para as circunstâncias, você não vai olhar mais, não vai se distrair mais com os obstáculos. Uma frase que eu gosto muito, que é do Enforce, que ele diz assim, mais ou menos isso: os obstáculos só aparecem quando você se distrai. Olha só, quando você está focado, olhando o que você quer, não existe obstáculo. Assim, pode existir, mas você vai estar focado no que você quer. Agora, quando você começa a se distrair, olhando para o lado, para o outro, os obstáculos eles começam a aparecer. E uma frase que eu deixo para vocês também é: quando a gente tem uma mentalidade negativa, os obstáculos ficam maiores. Não é que os obstáculos não vão deixar de existir, eles vão existir. Mas com a mentalidade negativa, eles vão ficar maiores, entende? Então é você começar a ter foco, a ter a sua mente focada naquilo que você quer e começar a ter uma mentalidade positiva, que os obstáculos eles vão ser poeira. Você não vai olhar para os obstáculos. E continuando, aqui no versículo 30 a gente tem uma mentalidade positiva, certo? Agora no versículo 31, aí você já vai ter uma mentalidade negativa. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. Olha só, ele estava começando, ele interrompeu, eles interromperam o que o Caleb tinha falado, que não, a gente é capaz, vamos lá, a gente consegue, vamos subir imediatamente. E eles começam a falar: não tem como. Os homens de lá são mais fortes que nós. E essa terra, ela é boa, mas não tem como a gente subir lá. Não tem como a gente tomar essa terra. As pessoas de lá são mais fortes que nós. E eles chegam a dizer aqui no versículo 33, eles falam que eles começam a se enxergar como gafanhotos, de tão inferiores que eles se sentem. E isso é um problema quando temos complexo de inferioridade também. Começamos a olhar para aquilo e falar: não, a gente se sente inferior, a gente se sente incapaz, então é melhor ficar aqui no cantinho onde eu tô mesmo, né? Tô aqui no meu cantinho, tô aqui, tá ótimo. Não, mas não é isso. Não é isso que Deus quer para você. Deus tem uma promessa para você lá na frente. Ele te mostrou a promessa. Ele falou para você a promessa. Mas você acha que olhando para o gigante, temendo o gigante, você vai chegar na sua promessa? Não vai. E um outro versículo que eu gosto muito também, que se remete à frase do que eu citei: mantenha a sua mente nas coisas que você quer e não nas coisas que você não quer. O versículo se encontra em Colossenses 3:2. Fixa as vossas mentes e pensai nas coisas lá do alto. As coisas mais altas, não nas coisas aqui da terra. Então esse versículo fala que a gente precisa ter a mente focada, a mente fixada no alto, somente no alto. Porque quando a gente tem a nossa mente fixada no alto, temos pensamentos bons, temos pensamentos de paz, pensamentos que vai fazer a gente ter uma mentalidade positiva, pensamentos que vai fazer a gente enxergar e focar a nossa mente só naquilo que a gente quer.
e não nas coisas que a gente não quer. Mas quando a gente começa a fixar a nossa mente aqui nesta terra, começamos a ter pensamentos maus, pensamentos de maldade, pensamentos impuros, pensamentos que nos vão nos levar a ter pensamentos negativos, a ter uma mentalidade negativa. Então esse versículo ele fala muito isso, ele é muito forte. Então se você tem a sua mente fixada no alto, fixada naquele que te criou, no seu Criador, você começa a ter pensamento de paz, você começa a ter pensamentos bons, pensamentos que vão te levar para frente, que vão te impulsionar, pensamentos positivos. Agora, se você começa a ter sua mente fixada aqui nesta terra, você começa a ter pensamentos maus, pensamentos de escassez, pensamentos negativos, pensamentos onde vai te colocar em ambientes que não é para você, pensamentos que vão te colocar e fazer você andar com pessoas que não é para você andar. Então fixe a sua mente no alto, no mais alto que você puder, e você começará a ter pensamentos bons, pensamentos positivos. Então, a partir de hoje, comece a ter uma mentalidade positiva. Não seja como os 10. Não seja como os 10 que voltaram da terra lá falando para o povo, apavorando o povo, dizendo que a terra tinha muitos gigantes, que a terra era boa, mas as dificuldades eram maiores de chegar nessa terra. Seja como Caleb, seja como Josué, que olharam para a terra e falaram: não, essa terra é boa, essa terra é a terra que manda leite e mel, e é só isso. Não olharam para os gigantes que estavam ali na sua volta. Olharam somente naquilo, mentalizaram apenas aquilo que eles queriam. Seja como Josué e Caleb, uma mentalidade forte, positiva. Fixe seus pensamentos no alto e você terá pensamentos bons. Entende? Faz sentido para você? Então, é essa a mensagem que eu quero deixar hoje. A pílula do dia é essa, mentalidade positiva. Você comece a ter uma mentalidade positiva, não mais uma mentalidade negativa. Comece a observar os seus pensamentos. Comece a observar se existem mais pensamentos negativos do que positivos. E tenha um hábito saudável de pensar só coisas boas. Pare de ficar falando da vida dos outros, de fulano, porque não importa para você. Isso não vai agregar nada na sua vida. Comece a olhar para você e falar sobre você, para você mesmo. Falar: o que tá faltando aqui para mim, dentro de mim? Que tá faltando o quê? Tá faltando ter mais pensamentos positivos? Tá faltando eu me aproximar mais de Deus? Ter uma vida espiritual ativa? Ter meu espírito conectado com Deus? É isso que eu preciso? Tenho certeza que quando você tem o seu espírito conectado com Deus, você tem paz de espírito. E é aí que vem a paz de espírito. E a paz que excede todo entendimento. Então precisamos ter nosso espírito conectado com Deus. E a nossa alma será limpa, purificada. E a nossa alma será uma alma de paz, que não vai guardar mais rancor, não vai guardar mais mágoas, não vai guardar mais aquele trauma. Será uma alma leve, porque o seu espírito está leve, seu espírito está conectado com Deus. Entende? Faz sentido? Então, comece a praticar isso hoje, porque vou falar para você, eu estou praticando isso hoje, a partir de hoje também, tá bom?
Eu falo isso para vocês, mas eu falo para mim também. Porque não adianta nada eu falar para vocês e eu fazer o contrário. Eu falo para mim também. Isso aqui é um treinamento para mim também. Porque eu pego essas palavras para mim. Eu tô aqui, eu faço tudo, eu escrevo, eu leio. E eu acho tão bacana que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar. Porque eu aprendo muito com esses livros, com a Bíblia, principalmente. E isso não faz com que eu guarde só para mim. Porque isso lembra a parábola dos talentos. Deus não quer que você guarde para você o que Ele colocou no seu coração. Ele quer que você transborde na vida de outras pessoas. Ele quer que você pratique e ensine aquilo que Ele fez você ter esse conhecimento. Colocou isso dentro do seu coração. E é isso que Deus quer de nós, que a gente compartilhe, que a gente transborde, que a gente abra a nossa boca para falar mais sobre o seu amor, sobre a sua palavra, sobre os seus conhecimentos. Porque se você guardar o que você aprendeu, será uma semente que não vai frutificar, uma semente que não vai ser uma árvore frutífera. Uma semente que vai morrer, que vai ser lançada no asfalto e é isso. Então, a partir de hoje, tudo aquilo que você aprendeu, comece a compartilhar, comece a transbordar na vida das pessoas. E isso é importante. E isso é legal. E é isso que Deus quer que a gente faça. Tá bom? Então, fica aí. Tá? Amanhã eu vou vir com mais uma pílula do dia, tá? O que eu aprendi, vou compartilhar com vocês e eu vou aprender junto. E é isso, gente, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus permitir, tá? Com uma pílula aí maravilhosa para começarmos o nosso dia bem, um dia excepcional. E é isso que eu desejo para vocês. Um excelente dia e um dia excepcional para vocês e para todos nós. Que Deus nos abençoe, nos proteja. Valeu!